Olá, você que acompanha os podcasts da ASC Prev, mais uma vez estamos aqui junto com você, junto a essa mesa de discussões para trazer temas financeiros, obviamente temas que impactam dentro da sua vida, mas agora num tema que traz um pouquinho de risco. Mas como assim risco? Porque a gente vai falar de investir com segurança, ou seja, para minimizar esses riscos, para falar da estratégia dos fundos de previdência. Então o tema é esse, investir com segurança, a estratégia dos fundos de previdência, onde nós vamos falar de diversificação, entender os riscos e as oportunidades desses investimentos, e para isso a gente conta com dois especialistas, o Bruno Bergman, da SC Prev. Tudo bem, Bruno? Opa, tudo bem, Carlos. Prazer aí poder voltar ao podcast. Obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez, e também o Walter Macena, da Quanta Previdência. Isso, tudo certo. Sempre um prazer falar de investimento, né? Se deixar, a gente vai ficar horas aqui. Eu acredito que sim, talvez o tempo seja curto, mas a gente vai de uma maneira bem objetiva. Porque quando a gente fala de previdência complementar, obviamente a pessoa quer minimizar os riscos. E também entra numa relação de confiança a longuíssimo prazo, me corrijam, onde eu vou confiar àquela equipe gestora que vai trabalhar esse recurso para que lá na frente eu tenha uma seguridade. Mas nesse meio do caminho, a gente sabe que tem influências políticas, existem guerras, existem tarifas, existem mercados. E aí? Fala um pouquinho para a gente de como é os primeiros cuidados que uma entidade de previdência complementar, começando pelo Bruno, tem que ter, né? Ou por dispositivos legais e também, obviamente, por sua eficiente gestão financeira. Ótimo. Bom, nosso segmento da Previdência Complementar, ele acaba tendo, por um lado, né, resoluções e regulamentações que ajudam já, de fato, o risco do sistema ser diminuído, né? A gente tem órgãos como, por exemplo, a Previc, né, com um órgão fiscalizador importante, né, tem um papel importante nisso. E falando especificamente de investimentos, é sempre importante lembrar para o participante que o nosso foco, o nosso objetivo é o longo prazo, é o pagamento da aposentadoria dele. Então, vejam só, né, durante todo o ciclo que ele vai estar ali aportando o seu recurso de forma recorrente, todo mês, ele vai passar por décadas, né, muitos anos aí em que muitas coisas vão acontecer. Volta aí a 20 anos, tivemos crise do subprime, crise da zona do euro, própria crise do Brasil, Covid, né, uma guerra da Rússia na Ucrânia. Então, como se proteger num ambiente que acontece tanta coisa? Aí vê que entra a diversificação dos investimentos, e é o que nós buscamos fazer, né? Falando especificamente da SC Prev, nós trabalhamos justamente numa carteira que a gente fala com bastante diversificação e com até uma baixa correlação entre os ativos, para justamente reduzir esse risco de acontecimentos, né? Quando eventualmente, né, a nossa bolsa está indo mal, mas pode ter, por um lado, daí um dólar subindo que ajuda nos nossos investimentos do exterior. Então, uma das formas que a gente tem para dar essa segurança e visando o longo prazo, estratégia de longo prazo, é fazendo a diversificação. Em determinados anos, alguns ativos vão ir melhores, outros vão ir piores, e como que a gente acaba, né, suavizando quedas, enfim, é fazendo a diversificação. Né, uma ótima estratégia que a gente tem para avisar longo prazo. Deixa eu perguntar para o Walter, até questão técnica, Walter, como o Bruno colocou, a palavra-chave talvez seja diversificação para diminuir os riscos, né? Mas para quem está nos ouvindo, que não tem esse conhecimento, mas como é que a gente pode resumir o que é realmente diversificação? São só ações, são imóveis, são moedas estrangeiras? Qual é a abordagem principal utilizada aí pelas entidades? Perfeito. Eu acho que quando a gente fala em diversificação, a gente não olha um ativo específico, mas a gente olha fatores de risco. Por exemplo, você gosta de investir em imóveis. O que você está exposto quando você investe em imóveis? Você pode estar diversificando. Você pode ter um imóvel aqui em Florianópolis, você pode ter um outro em São Paulo, em Rio. Em tese, você está diversificando, porque são principalmente geograficamente. Mas quando você olha o seu fator de risco, é basicamente o mesmo. É imóvel. Tá. Então, você está exposto ao quê? À inflação. Se tiver uma inflação, um juros mais alto, as pessoas vão... Se você depende, por exemplo, de aluguel, as pessoas vão alugar menos. Então, isso vai acabar
E se você comparar, por exemplo, o seu aluguel, né, o retorno do seu imóvel, do seu aluguel com uma taxa básica de juros, você vai falar, pô, não compensa. É melhor eu vender o imóvel e deixar no CDI. Ainda mais em taxa de juros como está alta agora. 15% ao ano. Imagina. Só de comparativo, aqui em Florianópolis, realmente um bom aluguel está sendo de 0,5%. É isso. Então, ou seja, não é nem a caderneta de poupança. Não é nem a caderneta de poupança. Então isso leva ao engano, às vezes, a pessoa, poxa, estou tendo um retorno legal, mas se você comparar com um benchmark, uma taxa básica de juros, por exemplo, não é tão legal. Então, quando a gente fala de diversificação, é legal você olhar o fator de risco. O que determinado está exposto? Você vai investir em dólar, você está exposto ao quê? A como vai ser a dinâmica do Brasil e a juros também. Se cortar juros lá fora, amanhã a gente vai ver um corte de juros nos Estados Unidos, provavelmente, que já está sendo desenhado há muito tempo. Isso provavelmente vai favorecer todos os ativos brasileiros, mas não tanto a taxa de juros deles lá, os ativos, a renda fixa deles. Que nesse momento nos Estados Unidos também está alta, para os padrões deles. Está entre 4,25 e 4,5. O nosso está em 15, mas para o padrão norte-americano é alto. Isso. Então, isso é uma das coisas, é um fator de risco, taxa de juros, você tem ação. Então, é olhar qual que é o fator e o que eu estou exposto. Analisar cada contexto e cada produto que possa ser aplicado ali. Alguns têm maior liquidez, como, por exemplo, uma ação. Já o imóvel não tem. E é isso que a gente faz. Então a gente olha os fatores e vamos montar o que a gente chama de asset allocation. O que é o asset allocation? É a composição de todos esses fatores para quê? Para chegar no final e você ter aquele valor acumulado suficiente para o participante. Existem, deixa eu perguntar para vocês, já dentro dessa fase mais crítica, ou seja, mais sensível, são planos econômicos, a gente está diante agora, que se vê muito na imprensa, um tarifaço norte-americano em cima dos produtos brasileiros. Santa Catarina também sente, porque é uma exportadora para os Estados Unidos. Há uma mudança do perfil do investidor, ou seja, daquele comum, daquele que vai, por exemplo, interpretar que talvez a previdência complementar não seja um bom ativo, e ele vai para o mercado especulatório, de como é feito também essa orientação, né, para dizer que alho não é bugalho. Então, eu costumo falar com os participantes, né, quando a gente divulga também os nossos vídeos na SCPrev, você tem espaço para fazer todo tipo de investimento. Por exemplo, você tem os seus objetivos de curto prazo. Quero fazer uma viagem, quero, né, fazer uma reforma na minha casa, e aí vai ter, né, uma carteira de investimentos voltada para isso, que daí, como é para curto prazo, nós vamos indicar o quê? Poxa, fique mais numa renda fixa pós-fixada, para que você tenha, né, a garantia daquele recurso. Agora, quando a gente fala de previdência complementar, eu volto àquele ponto, né? Como o nosso intuito é o longo prazo, eventos como esse vão acontecer. E aí o que é importante o participante ele entender, né? Que nós não vamos estar exposto apenas a uma classe de ativos, porque, né, se a gente, você bem comentou aí do tarifácio, né? Quando isso aconteceu, por exemplo, a gente acaba observando, né, no mercado, no geral, as carteiras previdenciárias sofreram bastante a rentabilidade no mês de julho. Por quê? Porque, né, muitas carteiras previdenciárias, você tem fundos de ações, empresas que têm relação com os Estados Unidos, os próprios fundos de multimercado acabaram sofrendo bastante, mas outros ativos continuaram indo bem, como é a renda fixa. Mas esse é um evento que vai vir a acontecer. Então, por isso que a gente diversifica e aí pensa no longo prazo. A gente pode voltar, como eu até falei anteriormente, em cenários como, por exemplo, 2019. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Vamos pegar bem o último trimestre de 2019. O Brasil aprovou a reforma da Previdência, taxa Selic estava em 5%, era a menor da nossa história, bolsa indo bem. Se eu tivesse uma concentração muito grande no meu investimento ali na renda fixa, eu perderia essas oportunidades. Então o que a gente faz? Olha para o longo prazo, diversifica a tua carteira. Para quê? Para que você tenha, né, aproveitar esses ganhos que vão acontecer, e as quedas elas são atenuadas, né, por outros ativos que vão estar ganhando naquele momento. Então, é importante que o participante ele evite muitas preocupações ali curto-prazistas, né, e ele pense no quê? Ele pense na consistência do depósito mensal, né, dessa carteira diversificada, que no longo prazo vai ser o ativo vencedor para garantir a aposentadoria dele. O Bruno trouxe um ponto bem interessante, a importância de você se manter
ativo, literalmente, depositando. Ou seja, eu trago recursos para poder aportar aportes. Acho que essa é a palavra. Continuar aportando para se fazer uma poupança. E, obviamente, a entidade faz a gestão desse tesouro que eu confio a ela. Mas, Walter, já para complementar aquilo que o Bruno trouxe agora, porque dentro dos momentos é muito fácil ficar eufórico, é muito fácil também temer a depressão de mercado. Essa blindagem, claro, a gente falou aqui, diversificação, mas a diversificação também não é feita de qualquer modo. De forma alguma. Não é simplesmente, olha, diversifiquei setores e agora estou protegido. Não, de forma alguma. Além disso, você tem a parte de governança, que é uma coisa muito importante. Você tem que ficar em cima. A gente viu o caso da Americanas, no comecinho ali de 2023, que foi um caso que era uma empresa relativamente grande, empresa consolidada, confiável, que aconteceu. Então, não é só a diversificação, mas também a parte de governança das instituições, de acompanhar isso e cumprir as normas, né? Porque não é à toa que a Previc ela vai lá e lança, né? Tem todo esse normativo que a gente tem que cumprir. Então ele impede que certas coisas aconteçam e evitar isso. Porque o próprio caso das Americanas, que o varejo já foi muito forte em matérias de ações, né? Onde eram até algumas recomendações, falando só da Americanas, Magazine Luiza, outros, né? Conversos varejistas no país. Por outro lado, quando se deu a crise em um dos players, você acaba o mercado acaba generalizando e você sente em outras áreas que tiveram, obviamente, uma boa gestão. No momento que a gente passa agora, a gente tem alguns países que estão em guerra, a gente tem um conflito, uns atritos políticos, vamos assim dizer, que estão atingindo, né, as rentabilidades, uma taxa Selic alta, mas o brasileiro, ele adquiriu ainda o hábito de guardar. Porque a gente falou, o primeiro ponto é guardar, depois você vê como você vai fazer essa gestão. Mas na parte ativa eu continuo reservando do meu orçamento para continuar aplicando, né? Falando em termos de população geral, estamos com muitos desafios em nossa sociedade. Opa, nesse sentido. Vamos falar sobre eles. Saiu recentemente, né, a Ambima sempre acaba fazendo, né, bastante pesquisa sobre o perfil do investidor brasileiro, e muito parecido com os dados de 2023 e de 2024, ainda mostra que cerca de 60%, 70% da nossa população não tem o costume de poupar. Então, quantos por cento? De 60% a 70% ali. Bastante. É muita gente. Então, isso é um problema, porque o que a gente acabou observando ao longo dos anos, né? O Estado ele não mostra condições de conseguir sustentar a aposentadoria, né, dessas pessoas. Por isso, de tantas reformas da Previdência que nós tivemos aí nesse período. E aí vai, né, para a gente conseguir mudar muito dessas questões, né, é a questão da educação financeira que nós já falamos em outras oportunidades aqui. Deveria ser, na verdade, é um programa que nós, como entidade, a gente tem buscado isso junto aos nossos participantes. Na SEPREV nós temos trabalhado incessantemente em cima da educação financeira para mostrar que a aposentadoria, o recurso da aposentadoria, talvez, eu acho que ele é o investimento mais importante na vida de uma pessoa. Por quê? Porque é o recurso que eu vou ter num momento que eu não vou estar mais ativo. E Perfeito. Nós temos apenas 1% dos aposentados hoje conseguem viver independentes. O resto, ou precisam de ajuda do Estado, precisam de ajuda de familiares, ou precisam de continuar trabalhando. Então, o que a gente reforça para os nossos participantes? Como que eu quero chegar na minha velhice? Qual aposentado que eu quero ser? Eu quero ser um aposentado independente. Então, contribua. Com certeza. Contribua com a sua previdência. Nós vimos isso nas entrevistas dos assistidos, né? Que eram 3 jovens. Surf, passeios, viagens. Ou seja, estavam satisfeitos com o seu novo momento, né? Vivendo, aí sim, a sua melhor idade. Só pegando um ponto desse para acrescentar, é que tem um fato interessante também que a gente chama em economia de desconto hiperbólico, que é as pessoas dão mais valor para o futuro, né, pro presente, pro prazer momentâneo, do que para o passado, pro futuro. Tem aquele velho teste lá do marshmallow, né, que você põe a criança, se você não comer, você vai ganhar 2, e a criança sempre acaba comendo. Então eu acho que a questão do Brasil é mais uma questão de hábito. O Bruno falou, menos de 60%, né, 70% da população não poupa aí.
Quando você olha os Estados Unidos, mais de 50% da população investe em bolsa. Então, eles investem nas empresas ali, né? Na economia real. Então, eu acho que isso é mais uma questão de hábito. Por isso que até os pais eles deveriam incentivar o quanto mais cedo a criança ali a poupar, a investir, para ela ver aquele dinheiro crescendo, porque, pela lógica, é difícil você querer implementar na cabeça da pessoa, você tem que investir por causa disso, porque não é da lógica humana isso. Ela tem que ter um esforço muito. Então, talvez o caminho seja, para ela não ter que ter todo esse esforço de entender o porquê ela tem que poupar, o caminho seja criar esse hábito. Então, criando esse hábito de fazer aquela coisa todo mês, é o que vai ajudar a pessoa e talvez mudar a nossa mentalidade. Ou talvez eu juntar sem ter o destino no momento, né? Isso não, a importância de eu simplesmente manter uma reserva, esse estoque financeiro. E, obviamente, trabalhar isso para ser rentável. Essa questão, Walter, que a gente fala dessa consistência, né, de você tá poupando. Eu tenho um privilégio de ser professor universitário também, né, e a gente trabalha com disciplinas de finanças pessoais. E eu estava fazendo uma simulação com meus alunos, né, um jovem de 20 anos, né, ele começando a poupar aos 20 anos, e um outro começando ali aos 27 anos de idade. Só 7 anos de diferença. 7 anos de diferença. Né? Quando eles chegarem, os dois, né? ali na faixa ali dos seus 60 anos de idade, né? Eu considerei a mesma uma taxa de juros média que a gente teve aí dos últimos 20 anos no Brasil, daria os dois, aos 60 anos de idade, ali uma diferença de 2 milhões de reais acumulado. Quase 2 milhões de reais acumulado. Por 7 anos. Por 7 anos. Então, quer dizer, além de estar poupando sempre, o quanto antes a pessoa começar, melhor. E aí a gente vê nesse público, né, essa mais jovem, até a questão do desconto hiperbólico, né, de dar muito valor ao consumo presente. Então, é um trabalho que ele é aos poucos, ele é de formiguinha, mas que nós, como entidade, a gente procura, né, trabalhar a questão da educação financeira e pensar como que eu quero estar na minha velhice. Independente, viajando, curtindo a vida. Seguro. Né? Seguro. Seguro. Isso. Não, isso a gente está falando da importância do hábito, obviamente, porque ninguém aqui está... Eu estou diante de 2 especialistas, mas o cidadão comum, aquele que vai delegar, vai confiar para ter uma boa gestão dos seus fundos, ele não tem como acompanhar, até porque eu sei do tempo de estudo que vocês têm, de dedicação, 24 horas por dia praticamente, você já acorda sabendo como é que está o mercado do dia anterior, a previsão para o futuro, o quê? Porque você está ali com a responsabilidade de não é só o seu dinheiro. Você está fazendo a gestão de um tesouro de muitos ali. Obviamente, trabalhar isso para ter uma rentabilidade, isso também gera chamada a imagem, né? A imagem da instituição fica melhor e gera um ciclo positivo. Mas entender ou transpor agora para aqueles que vão conhecer o serviço de previdência complementar ou já conhecem, o que é a questão real, entender de riscos. O que a gente pode falar de riscos? Ou seja, não estou querendo desmotivar aqui para você fazer sua gestão financeira, mas você vai ver que os riscos são tamanhos que ou você se dedica para aprender, né, e acompanhar de perto esse mercado, eu acho mais fácil contar com profissionais. Risco, é legal até trazer a definição de risco. Quando a gente fala o que é o risco, é a incerteza do futuro. Então, isso eu sou formado em ciências atuariais, né? Então, isso é a primeira aula nossa, a definição de risco. Qual que é risco? E se você pergunta isso para as pessoas, o que é risco? Nada mais é do que a incerteza sobre o futuro. Então a gente está falando de uma imprevisibilidade, né? Como que eu vou saber o que vai acontecer amanhã? E o papel de você entregar isso para um profissional. Você não vai ali, porque você entende de medicina, você não vai querer fazer uma operação em você mesmo. Você entende de mecânica, mas você não vai lá e fazer alguma coisa mais complexa no seu carro. Você leva sempre para o especialista. E por que não você também delegar essa questão da parte de investimentos? E aí você tem tempo para focar no que de fato você é bom, aumentar a sua capacidade de geração de renda e poupar mais, deixando na mão de quem de fato entende. E às vezes as pessoas querem fazer o contrário, então elas ficam esse meio que canibalismo, né? Ela fica competindo, eu sou bom nisso, eu sou bom em ser mecânico, não, mas eu quero entender de investimento também. Então ele fica competindo e não faz nenhum nem outro bem. Então compensa mais ele focar naquilo que ele é bom, gerar receita
e guardar a receita, né? Que ele virar um superavitário para poupar e deixar na mão de quem de fato entende daquilo, que vai fazer toda essa diversificação, essa due diligence, para que ele, quando ele chegar o momento de ele desfrutar a vida, ele realmente tenha ali a recompensa dele, assim, digamos. Interessante, Walter, a colocação, porque se eu sou bom numa área, seja na medicina, na engenharia, no direito, né, na comunicação, eu vou então me dedicar a ganhar dinheiro. Isso. E depois fazer esse dinheiro render, tem especialistas que podem me ajudar, né? Ninguém fica rico com bolsa. Tem muito isso. Tirando o Luiz Barsi, que investe aí, sei lá, desde quando nasceu, mas tem esse estigma também. Vou investir na bolsa e ficar rico. Certo. Todas as pessoas que eu conheço hoje que são ricas, que investem em bolsa, tem milhões em bolsa, na verdade ela foi poupando. Ela é bom em alguma outra coisa, foi ganhando dinheiro em outra área e foi poupando até que uma hora ela conseguiu viver somente daquela renda. Consistência. Mas aí é um ponto interessante, porque é isso. Porque o que se vê muito na internet é a promessa do ganho fácil, né? Onde você aprende um pouquinho e vai encarar os tubarões. Só que, por outro lado, você precisa estar antenado, você ter até capital para promover esse risco. Você comentou agora sobre a parte do ganho fácil. Isso. E aí, nessa mesma pesquisa da Ambima, mostra que vem assim, né? Nessa ordem, né? A pessoa não poupa, aí depois vem a poupança, realmente a caderneta de poupança, e aí depois vem os jogos de azar, aí como os tigrinhos da vida. Que é um ponto grave que está acontecendo hoje. Isso é um ponto grave porque mostra o seguinte, né? Primeiramente, é um tipo de... É um jogo de azar? É um jogo de azar, assim, que você não tem nenhum fluxo de caixa que é gerado, não tem nenhum ativo ali por trás. É apenas justamente a promessa de querer ficar rico rápido. E aí, eu quero, assim, reforçar até esse ponto que o Walter comentou, dessas pessoas aí que hoje, né, estão... vivem de renda e tal, foi justamente do quê? Não foi do dia para a noite que as coisas aconteceram. Sim. Né? Mas foi assim, de um processo recorrente, de ter paciência, eu brinco com os meus alunos, os juros compostos são teus maiores aliados nesse sentido, e aí o tempo vai te ajudar, né, nisso. Então, a construção de patrimônio, ela leva tempo. Um patrimônio sólido, né? Um patrimônio realmente que você controlou todas as variáveis de riscos ali possíveis, né? E isso leva tempo, é consistência, né? Então, aproveite da sua juventude que você tem energia para trabalhar, poupe, que o futuro tenho certeza que vai ser ótimo. A magia dos juros compostos ela também ocorre porque os aportes não cessam, né? Durante esse processo de acúmulo. É fundamental, importante, consistência, disciplina, né? A gente tentar, né, nos blindar desses desejos de curto prazo, que a gente sabe que não é fácil, né? Nós somos bombardeados, né, por assim, propagandas, né, por incentivos a consumir, incentivos a não poupar, né? Mas a partir do momento que eu guardo X hoje, vai ser a oportunidade para eu consumir 2X no futuro. Talvez até mais. Até mais. Mas o que a gente já falou, claro, primeiro saber o que é risco, porque as pessoas realmente têm uma ideia muito etérea, né, disso. Não é palpável essas incertezas. E a gente fala também de confiabilidade. Eu acho que a partir do momento que você tem a confiabilidade de uma instituição financeira, num banco, numa empresa, numa área de saúde, num profissional, num médico e etc., né? Num motorista, o que for. Mas a confiança que eu devo depositar uma entidade de previdência complementar é porque ela cumpre alguns quesitos, né, Walter? O que a gente pode compartilhar aí com a turma e dizer assim, verifique esses pontos e acompanhe de perto sobre esse olhar? O que eu geralmente olho e que acho que vale muito a pena é a história, onde que está sobre quem está patrocinando a instituição, no caso, a história dela, quem são as pessoas, certificação, se é certificada, é auditada, então tem que ver também a parte de auditoria, se ela tem mais algum selo de qualidade, por exemplo, a gente lá tem o ISO 900, então tudo isso conta, mas principalmente a questão da auditoria e se ela tem selo de qualidade, isso é o principal, e ver quem são as pessoas, porque no fim
É as pessoas que compõem ali, as pessoas que criam aquela entidade. Então isso vale muito a pena também olhar. Outra coisa que a gente pode trazer, me corrijam, né? Mas se não me engano, os gestores, os diretores ou presidentes, eles também assinam diretamente com os seus CPFs a responsabilidade sobre esse fundo, não? Sim, por exemplo, a gente tem. Hoje a gente trabalha com 7 gestoras diferentes. Entre elas, o BTG, que cuida de uma carteira específica nossa, que é a carteira de ações e uma carteira de multimercado. A gente tem a Novos, que faz a parte de juros ativos. A gente tem a JGP, que é conhecidíssima, um dos fundadores do BTG, né, do Pactual na época, que é o André Jacurs, que está lá, é o principal sócio. Então, essas gestoras sim têm um CPF ali específico que responde na CVM caso qualquer coisa no fundo aconteça, essas pessoas são responsáveis. Então, olhar onde estão esses investimentos também é de extrema importância. Na Quanta, por exemplo, a gente tem os fundos exclusivos, então somos os únicos cotistas e contratamos esses gestores para fazer cada mandato. Então, a gente quer uma estratégia de ação, pensando na questão de diversificação. A gente quer fazer uma estratégia de ação, uma de renda fixa e uma de exterior, por exemplo. Então, a gente vai ver quem é o melhor que faz gestão de exterior. Ah, é esse? Vamos fazer. Quem que é o melhor que faz renda fixa? Vamos fazer com ele. Então, isso também é muito importante, olhar quem são os gestores, quem que está cuidando do seu dinheiro ali, para ver se não tem nenhum problema. As entidades contam com outros especialistas que não são só aquele pequeno time que aparentemente possa aparecer, né? Existem corporações grandes até para melhorar a capacidade de negociação. Uma pergunta: a entidade de previdência complementar, então, pelo que se demonstra, ela tem sua agilidade para mover esses ativos dentro do cenário que se sinta desfavorável? Ela consegue? Olha, vamos colocar assim, né? Todo ano, né, nós temos a nossa política de investimentos, e isso, né, as entidades elas acabam elaborando baseado no cenário econômico, né, baseado na massa de participantes, e aí elabora então a estratégia de como que vai ser diversificado, né, esses investimentos. É claro que determinados pontos, eventos que venham acontecer ali no mercado financeiro, né, quando nós temos os nossos próprios parceiros, né, que são as assets, que também fazem a gestão dos fundos onde a gente aplica, né, eles conseguem fazer mudanças, às vezes de mercado, mudanças ali de rota dentro do próprio fundo, que acaba ajudando bastante, né, nesse sentido. Então, ter de fato, né, esses bons gestores, parceiros, experiência de mercado nos ajuda, né, a gente às vezes conseguir desviar o navio ali do iceberg. Né? Eu estou tocando nesse ponto mesmo. Por exemplo, claro, você não vai mexer na euforia, né? No pânico, entrar no pânico junto, aí você não é um bom gestor. Mas antever mercados e essa questão de você conseguir enxergar além da curva, né? A gente brinca que a dádiva, o recurso, a experiência do macaco velho, né? Que ele já sabe qual o galho que ele vai saltar e ele não se expõe tanto aos riscos decorrente da toda a longevidade e experiência que traz. Mas, associando a entidade em si, aquela que eu tenho relacionamento direto, com a soma da minha empresa ou da minha instituição, que eu estou atuando no momento, que pode vir a patrocinar. Isso é um fator também de diminuição de riscos? Se eu estou trabalhando numa empresa que ela tem um plano de incentivo, como a gente vê, em órgãos públicos, por exemplo? Eu vejo essa questão do patrocínio. Patrocínio. Né? Assim, a pessoa que tem essa oportunidade de fazer uma previdência em que tem ali a própria empresa também te patrocinando, né? Você deposita um valor, a tua empresa vai lá e deposita o mesmo valor ali para você. Aí aquela questão dos juros compostos que nós falamos, ele está ali com a gasolina aditivada, justamente até para trabalhar muito mais ali para ti. E aí aquela questão da gente guardar X e consumir 2X, aí a gente vai para 4, 5X, né, no futuro. Então ter aí também esse patrocinador junto, né, que vai te dar esse aporte, ele atrai, é um atrativo muito maior, né, para o participante, e além do que consolida também para nós como entidade de previdência complementar a valorização que esse patrocinador, que essa empresa patrocinadora também deposita em nós, também confia em nós. E isso é bom para o participante ver, poxa, até a minha empresa também está colocando, né, dinheiro dela aqui. Certo. Então isso ajuda muito, né, para o sistema. É um diferencial de mercado, então, Walter, né, de
Você ter planos patrocinados, porque mesmo que o meu plano não seja eu aderente a um plano patrocinado, eu tenho, como o Bruno falou, além de as pessoas confiarem naquela instituição, as empresas, né, instituíram planos lá com ela. Você tem um fluxo constante, né? Então é bom para a entidade, que vai ter esse fluxo constante, é bom para o empregador. Eu costumo dizer que isso é um retorno infinito, porque você sai de zero, qualquer valor que a empresa for te dar e você dividir por zero, vai dar infinito, né? E é bom também para a empresa, que acaba retendo os bons talentos. Então isso é uma forma também da empresa ter um benefício a mais e reter o funcionário, cuidando dele do futuro dele e incentivando ele também a aportar. Com certeza é um baita diferencial. A gente vê isso, claro, que a empresa ela pode, como você falou, um ponto, acho que para mim é certeiro, a retenção de talentos. Você pode fazer uma carreira ali, porque eu estou construindo uma poupança que não é o dinheiro, eu vou usar um termo que pode parecer comercial, porque teve uma instituição financeira que se apropriou dele aí um pouquinho, a caixinha, né? De fazer essa separação aqui nesse pequeno cofrinho, né? O cofre da Previdência não é o cofre da compra do automóvel no curto prazo. Isso é importante a gente colocar assim, ó. Você tem a oportunidade, você como pessoa física, você participante, é importante sim que você tenha os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Né? Nesses de curto prazo, aí sim, é uma carteira mais bem concentrada em renda fixa, é aquela caixinha justamente. Por quê? Porque como é objetivo de curto prazo, você não pode estar correndo muitos riscos, está muito exposto à volatilidade, porque se do nada vem uma guerra, vem algum evento, aquele teu investimento cai muito. Então, a renda fixa ela consegue suportar isso. Mas, como objetivo de uma carteira previdenciária, é aquela frase que eu falei fora aqui, né? Não é o objetivo de caçar o mercado, e sim o nosso objetivo é de fazer uma poupança para pagar a sua aposentadoria, para que você viva bem, né? Aí ele é um outro objetivo. Ele é focado daí lá para o longo prazo, né? Então, dos recursos que eu tenho para investir, ó, X aqui é para eu comprar meu carro, para fazer minha viagem, e esses outros X, Y aqui, aí é para minha aposentadoria, né? Numa carteira que vai estar diversificada, que eu sei que uma volatilidade de curto prazo ela vai ser suprida depois por altas de longo prazo. A gente observa, né? Os gráficos aí do mercado no longo prazo, como, por exemplo, né? Renda variável Brasil e renda variável exterior são vantajosas em longo prazo. E aí está a nossa função também como hoje gestores de previdência complementar, é encontrar esses bons gestores aí que tem, né, o que nós chamamos do alfa, né, que seria aquele ganho acima das expectativas no mercado. Aí a nossa função de encontrar justamente esses parceiros. Aí esse seria basicamente, né, um caminho para eu conseguir fazer uma boa poupança e pagar daí uma boa aposentadoria para esse participante. E ter a experiência de diferenciar oportunidade da ilusão, né? Hoje a venda da ilusão ela está em voga. Mas já aproveitando disso, olha, vou trazer uma provocação para vocês. Eu sou investidor, eu gosto de gerir os meus recursos, certo? Hoje a gente tem um home broker que está na palma do celular, você facilitou, né, o investimento e a autogestão. E até para o autogestor, a previdência é um tipo de investimento a ser considerado? Com certeza, o principal eu diria, mas você tem que olhar como um todo, né? Então talvez a previdência seja essa caixinha que você deixa, isso daqui é um digamos, um investimento mais conservador, é algo para o longo prazo, mas você pode fazer os seus investimentos ali mais para o curto prazo, algo que vai te atender com algum objetivo mais recente. Então, compra de um carro, casamento, casa. Então, mas a previdência, com certeza, ela entra ali quando faz esses planners, né? Muitos assessores fazem como que tem uma assessoria ali para fazer um planner para a pessoa, para fazer a gestão de investimento dela. Previdência quase sempre está ali, até porque você tem a dedução fiscal. Então, ótimo, vamos falar disso. Além disso te proteger do futuro, ter um retorno lá na frente, isso te ajuda agora fiscalmente, você ter uma dedução fiscal e pagar menos imposto agora. Então, ela é muito estratégica em todos os sentidos. Tá? Então, já esse atrativo tributário já é uma forma de ganho. Total. Você consegue abater até 12% do seu imposto de renda. E aí, quando você vê o que você economiza com pagando imposto de renda, se você aplicar isso, principalmente num taxa de juros que a gente está agora nas alturas, você vê que o retorno ainda
só vai aumentando, é uma bola de neve gigantesca lá na frente. É o dinheiro que agora está com você por meio da aplicação em Previdência. Ele não vai para... E assim, ó, desse investidor que ele... gosto de gerir os meus recursos, eu entendo de mercado financeiro. A gente quer muito ser parceiro dessas pessoas, né? Para que justamente também esse tipo de investidor também acabe nos ajudando junto aos seus colegas no seu trabalho, né? Às vezes tem algum participante que ele acaba talvez entendendo um pouco mais de investimentos, ele já tem uma certa familiaridade. Então, nós queremos nos aproximar justamente dessas pessoas para que eles também sejam pontos de luz para outros colegas e mostrem a importância de se poupar por longo prazo, a importância de, poxa, olha, você vai ter isso aqui para sua aposentadoria, o seu recurso que vai te dar uma liberdade financeira tremenda, né, para o futuro. Então, para nós é fundamental e importante a gente ter esse tipo de participante do nosso lado. E ajuda até as pessoas não caírem no deslumbre, né? Nos atrativos. Sim. Porque acaba o investimento sendo vendido, entre aspas, como um produto de consumo. Exato. Já por muitos conteúdos aí virtuais, imediatistas, talvez. E aí é que a gente fala, meu caro participante, você, qualquer dúvida que você tiver, consulte um especialista e eu tenho certeza que a sua entidade pode te ajudar muito. Num planejamento, né, o Walter, da compra de uma casa, no planejamento até da compra de um carro, não só para aposentadoria, mas também ser um ponto de apoio na sua organização das suas finanças pessoais. Né? Nós estamos aqui justamente para ajudar o participante ao longo da vida dele. Né? Então, por exemplo, a gente fala muito lá na SCPREV, o setor da Seguridade, a gente acompanha lá na Seguridade toda a vida do participante e a gente quer então ser um ponto de apoio também nas finanças pessoais dele. Então é importante a gente estar ali junto com esse participante para todas as dúvidas que ele vir a ter, não só focado em previdência, mas em outros objetivos de finanças pessoais. Mais do que vender produtos, você conta aí com a parceria de um consultor para você se organizar a ter sobras. Ou seja, eu tenho sobra, eu sou consistente, eu continuo fazendo meus aportes, aí entra a magia dos juros compostos e cá entre nós. É maravilhoso você ver seu dinheiro trabalhando para você, mas viver de renda é um conteúdo ainda para poucos. Né? A gente Na conta, por exemplo, a gente conta também com proteção familiar. Ótimo. Voltando àquela história do risco. O que é o risco? É a incerteza sobre o futuro. Você não sabe qual é a hora que você vai vir a faltar. E às vezes você tem uma família que depende. Então muitas pessoas também não olham isso. Eu sou hoje o principal fator de renda aqui da minha família. E se você morrer amanhã? Ou depois, você não espera. Todos nós, ninguém espera, acho, né? Não, mas e é fato que a gente vai morrer. Né? Exato. Mas às vezes pode ser uma morte mais precoce ou até mesmo um acidente, uma invalidez e tudo mais. Então a gente também foca bastante nessa proteção familiar, que é uma forma de você alavancar o seu patrimônio. Você não sabe o que pode acontecer com um valor irrisório, digamos, assim, um valor muito mais que você consegue proteger esse seu principal capital, que é você mesmo, e proteger a sua família. Então, seguro, nessa parte de proteção familiar, as pessoas têm que levar em consideração também, não somente lá na frente, porque você pode não chegar lá. E se vier a acontecer algo antes, a sua família está protegida. Nós temos essa dificuldade de admitir, né, que podemos morrer antes, a dificuldade que a gente pode ter uma invalidez. Então, eu preciso ser previdente né, com aqueles que estão junto comigo, né, com a minha família, uma proteção social. Isso que é a previdência complementar. A vida traz riscos. A vida é arriscada. Sim. Só que a gente não quer admitir isso. Exato. Isso é importante você saber o que é risco também para enxergar essas oportunidades. Gente, estamos chegando próximo do nosso tempo limite aqui para o nosso programa, que a gente sabe que podemos falar de investimento horas e horas aqui, não vamos findar se a gente entrar a fundo no mercado. Mas é importante deixar um recado para as pessoas de como a organização financeira também ajuda a um futuro de qualidade. Vou passar para vocês, começando aqui pelo Bruno, um recado aí dentro, como um gestor de fundos, né, de que você vê aí na sua experiência que já gerou bons frutos. Eu quero dizer o seguinte, as pessoas foram orientadas, confiaram no profissionalismo de vocês e olha, eu estou hoje aqui num universo muito mais sereno. O que eu quero deixar assim, para o nosso participante, talvez o foco maior é pensar nessa capacidade do longo prazo. Né? Talvez os ruídos de curto prazo eles sejam menos importantes do que
no seu aporte mensal, a sua disciplina mensal, o seu compromisso de criar essa poupança de longo prazo. Pense que na Previdência Complementar nós vamos ter uma carteira diversificada para justamente proteger dessas oscilações de curto prazo, mas para ser um ativo vencedor. Perfeito. De longo prazo, que vai dar para ele, né, uma aposentadoria que ele sempre sonhou, que ele sempre quis, e é aquilo que todos nós almejamos. Não só para mim, mas para minha família também, Walter. É isso, exato. Complementando o que o Bruno disse, lá em São Paulo a gente brinca muito, porque chove a qualquer momento lá em São Paulo. Então, você saiu do metrô, você não espera, tá chovendo. E é incrível quando você sai do metrô e tá chovendo, sempre tem alguém vendendo guarda-chuva. E o preço desse guarda-chuva sempre tá mais caro no dia de chuva. Então, é o que a gente brinca. Guarda-chuva no dia de chuva é mais caro. Não deixe para comprar o guarda-chuva quando estiver chovendo. Não deixe para querer poupar, para pensar em previdência quando você já estiver perto de aposentar. Então, comece o quanto antes, porque isso vai sair mais barato. E pense também na proteção familiar. Eu não posso sair daqui sem deixar de dizer isso. Pense na proteção familiar, porque a gente já falou bastante de risco. É uma incerteza, você não sabe o dia de amanhã. Esteja sempre protegido, tanto nas finanças e proteja também a sua família. Obrigado pelas colocações, gente. Meu recado agora para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Esse é mais um episódio aqui do podcast do programa A Escolha Certa da ASC Prev, agora com dois grandes profissionais da área de gestão de fundos, né, da área de investimentos, que é o Bruno Bergman da SC Prev e o Walter Macena da Quanta Previdência, que trouxeram um pouquinho, são pitadas, são pílulas dos conhecimentos que eles têm, que são muito vastos, mas, sobretudo, você vê que uma entidade de previdência complementar ela não trabalha sozinha. Ela é formada por um escopo técnico muito competente e, claro, faz uma análise de mercado com toda a eficiência e segurança para que você tenha aí um fundo e uma reserva para viver com segurança, né, e no momento da sua vida que você mais precisa. Não só para você, mas também para os seus familiares. Obrigado, gente. Fica com a gente, fica conosco e até o próximo programa. Muito obrigado. Tchau, tchau.